Boa noite, meu nome é Gustavo Figueiredo Pires e junto da minha dupla Matheus, nós vamos apresentar a prática 9 do Laboratório de Eletromagnetismo. O fenômeno de crosstalk trata-se de interferências e acoplamentos eletromagnéticos acontecidos de forma não intencional entre duas linhas de transmissão, entre duas linhas de sinal, na verdade. Esse crosstalk ele pode acontecer de forma a gerar uma indutância ou gerar também uma capacitância. E este próprio fenômeno pode ser usado também de forma controlada para obter alguns determinados valores de elementos para determinados circuitos específicos. O intuito da nossa prática nada mais é do que coletar, né, averiguar o fenômeno do crosstalk. Com o circuito fornecido, né, que é a plaquinha com dois filamentos próximos e uma perpendicular ao filamento que será alimentado, a gente fez as medições e conseguiu os seguintes dados, né, que vão ser apresentados nos próximos slides. Esses foram os resultados do circuito P1, né, que é o circuito que estava mais próximo da fonte energizada do circuito energizado. A gente pode notar que à medida que a gente aumenta a frequência, o valor do Vout ele vai subindo. Então tem uma relação, né, do crosstalk com a frequência mais elevada. Quanto maior a frequência, maior é o fenômeno do crosstalk. O nosso circuito P5 ele é basicamente o circuito P1, só que com uma distância 5 vezes maior. O circuito P1 ele está à distância de 1 milímetro e o circuito P5 está à distância de 5 milímetros. Agora, para os valores obtidos no circuito P5, a gente nota mesmo padrão, né, que a gente viu antes no circuito P1. Com o aumento da frequência, a gente tem um aumento na tensão da Vout, que é a tensão induzida no circuito ao lado. Só que devido à distância, essa tensão induzida, o Vout, ele acaba sendo um pouco menor, né? Porque a distância afeta um pouco essa parte. Já o nosso circuito perpendicular, como o próprio nome já diz, ele está perpendicular ao fio energizado. Agora falando no resultado do circuito P perpendicular, a gente, para a gente analisar esses valores, né, primeiro vamos caracterizar que com o aumento da frequência a gente também teve um aumento da tensão induzida, mas é um aumento não tão significativo quanto nos outros circuitos. E por que isso acontece? Quando a gente lembra do campo magnético, quando a gente para analisar o campo magnético, a gente lembra que o campo magnético ele atravessa o circuito P1 em toda a sua extensão. Sendo assim, ele é mais intenso e gera uma tensão induzida maior. Já no circuito perpendicular, as linhas do campo magnético têm os componentes na mesma direção do circuito, fazendo assim que a gente tenha uma tensão induzida um pouco não, né? Uma tensão induzida consideravelmente mais baixa. Então, graças a como o campo magnético funciona, a gente tem uma tensão induzida mais baixa, né? Nesse circuito P perpendicular. Traçando o gráfico do circuito P1, a gente vê nitidamente o tanto que a tensão induzida ela cresce com o aumento da frequência. Com o gráfico fica bem claro essa relação, que também já foi mostrada, né, já foi comentada nos dados supracitados. Agora, já na parte da conclusão, tem alguns pontos que é bom a gente ressaltar. O primeiro ponto, como já foi comentado, como já foi mostrado com os resultados obtidos, é a relação entre o crosstalk e a frequência. Como os próprios dados nos mostraram e a teoria também nos fala,
quanto maior é a frequência, maior vai ser a ocorrência do fenômeno de crosstalk, mais relevante o crosstalk vai ser. Por quê? Com o aumento da frequência, pelos valores obtidos, né, a gente teve uma tensão do Vout, né, do outro fio, sempre maior. Ou seja, quanto maior a frequência, maior o campo magnético, maior vão ser as interações com fios que estão ao lado, com conexões que estão ao lado. Maior vai ser a ocorrência do crosstalk. As diferenças entre as medidas do circuito 1 e do circuito em paralelo, em circuito perpendicular, já foi falado, né, que é a questão das linhas de campo, em que o circuito em perpendicular ele está seguindo a linha de campo, então a tensão induzida ela não vai ser tão grande. Então esse é mais um ponto que é bom a gente ressaltar. E também sobre a diferença nos valores obtidos pelas ondas senoidais e pelas ondas quadradas, que ocorrem em sua maioria, né? Que em sua maioria não, né? Que ocorrem graças ao seguinte fator: as ondas quadradas elas são junções de pequenas senoides. Para a gente lembrar disso, é bom lembrar da série de Fourier, né? Que a gente consegue escrever qualquer tipo de função com uma série infinita de senos e cossenos. A função quadrática, a onda quadrada nada mais é do que uma junção de infinitos senos e cossenos. Então, é daí que vem, né, essa diferença nos valores da onda quadrada e da onda senoidal. E como conclusão, né, a gente chegou à conclusão que os resultados medidos eles foram coerentes e a gente conseguiu identificar o fenômeno do crosstalk de um jeito satisfatório.